gente está aqui no Grande Hotel de Araxá, durante o evento Conexão Empresarial. Então, nesse lugar aqui, bucólico, nesse lugar super especial, a minha convidada para esse papo, antes de eu contar sobre ela, eu vou contar que ela é jovem, ela é mulher, ela é mineira, e a gente vai falar sobre ser mulher, ser jovem, ou envelhecer, quem sabe que todo mundo vai envelhecer, ou pelo menos pretende, e empresas. Um papo bem mineiro. Você acha que é brejeiro? E aí você vê que não é não. Você vê que tem muita coisa por trás. Oi, Laura. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, você. Então, eu vou começar perguntando direto o que é o lead. E aí depois a gente vai pegando as camadas que são por trás disso aí. Perfeito. Baixo. Bom, o LEAD é um grupo de líderes empresariais, né? Foi fundado aí há 20 anos atrás pelo João Dória. Sim. Né? Um grupo que tem tomado relevância cada vez mais, né? Nós somos 10 unidades internacionais, 15 unidades nacionais. Então são grandes empresários, né? Que se juntam ali em um ambiente que gera debates muito ricos, saem ideias que são implementadas no nosso país e, obviamente, tem toda ali a questão do network acontecendo, de negócios sendo fomentados, né? Então é sempre importante, né? As portas, elas não se abrem sozinhas, né? São pessoas que abrem as portas, então ter um grupo ali que grandes mentes estão unidas é muito importante e Minas Gerais não podia ficar sem o LEAD fazendo parte. Sem dúvida. E como que uma menina com essa cara de menina, tão séria, mas ao mesmo tempo com essa cara de menina, foi parar no meio disso tudo? No meio de um tanto de cabeça branca? Eu brinco com o pessoal que às vezes eu acelero um pouco a marcha, porque minha família vem de grandes, né, empresários desde a época do meu tataravô. Sim. Então eu gosto muito desse meio. Você já nasceu nesse meio de empresário? Sim, sim. E na minha família mesmo, meu núcleo é minha mãe. Né? Então é uma figura feminina, sempre forte, né? Foi diretora de banco, de seguradora, então eu sempre vi aquela figura dentro de casa e com aquela mentalidade, a régua está ali. Eu quero ultrapassar essa régua. Legal. Então, desde pequena, eu busquei ali entender como é que funcionava esse meio. É um meio que você tem que ter certo tipo de delicadeza ao entrar, principalmente por ser mulher. Né? Às vezes a gente sente aquela questão toda do o que eu devo falar, como eu devo me portar, porque a realidade é que existem certos tipos de momentos desagradáveis. É um mundo muito masculino, né? É um mundo muito masculino, né? Mas a gente pode pertencer, a gente deve pertencer e é um meio que a gente tem que estar lá sim. Sim, né? claro. E isso nunca foi barreira na minha cabeça. Não, isso é ótimo, né? Porque, na verdade, não sendo na sua cabeça, ficou mais fácil um pouquinho, né? Sim, sim, porque às vezes eu converso muito com as meninas que entraram no IFL, né? Eu fui diretora, fui presidente do IFL. IFL, vamos traduzir para quem está nos assistindo. O Instituto de Formação de Líderes, que o Salim Matar fundou. Sim. Né? Inclusive foi o próprio Salim que me apresentou para o João Dória, para o LEAD, né? Lá em Ribeirão Preto, com o Flávio. E aí, toda essa questão das meninas fazendo parte ali do IFL, algumas saíam. E eu perguntei, por que você está saindo? Eu acho que esse aqui não é um ambiente para mim. Eu me sinto pressionada, eu falo, não, deixa disso, não tem essa. Né? Fique aqui, permaneça aqui, enfrenta, né? Vai com tudo, ergue, né? Ergue o peito e consiga falar e você é capaz, estude e vamos nessa. Então, a gente está avançando aí, né, vendo cada vez mais mulheres, até aqui no Conexão Empresarial. Sim. A gente está com muitas empresárias fazendo parte, mas a questão da idade, eu acho que é muito disso, do meio que eu cresci, de quem eu gosto de, né, participar do ciclo de convivência. Então a gente brinca às vezes, né, as meninas que estão mais inseridas no meio empresarial, que a gente gosta muito de falar sobre lazer. A gente gosta muito de sentar numa mesa com as meninas, né, nossas amigas e enfim, falar da família, falar de viagem, isso faz parte. Até porque não se trabalha se você não tiver também o lazer bem cultivado, Exato, né? Mas não precisa um grupo de mulheres falar apenas disso. Claro que não. Né? Um grupo de mulheres pode muito bem falar sobre trabalho, sobre prospecção, sobre visão de crescimento e por aí vai.
né? Então eu acho que é um mundo assim que tem muito ainda a desbravar pelas mulheres. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Aqui a gente pergunta a idade, sabe? Ótimo! Eu tenho 52, vou fazer 53. E vejo cada vez mais que não existe mais essa barreira de idade, né? Você contou aí do Salim, que o Salim hoje tem mais de 80 anos. Acho que mais de 80 não. Eu acho que ele tem. Eu trabalhei com o Salim em agência de publicidade, atendi a conta da Localiza. E, bom, eu posso estar... Salim, desculpa se eu estiver te dando mais idade, mas não importa. Eu acho que existe um respeito muito grande, né? Sim. Então, quando o Salim te apresenta, não existe essa coisa de idade, né? Eu acho que cada vez mais, eu acredito nisso, sabendo que o Brasil é um país que não é mais um país jovem, né? A gente tem a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Você sabia disso? Não sabia disso. Olha que interessante. E aí hoje a gente fala muito de intergeracionalidade, que é hoje em dia existem 5 gerações convivendo no mercado de trabalho. Olha que dado incrível também, né? E um desafio, né? Um grande desafio, mas só que tem muito mais ganho do que desafio. Com certeza. E eu queria saber se você tem essa experiência dessa intergeracionalidade na sua vida. Você já falou da sua mãe, mas você lembra de outras referências? Ah, sim, referências até mesmo do mercado atual. O Gustavo e o PCO, né, são um exemplo aí de empresários mineiros, o Modesto, seu Modesto, né, da Araújo. Muito querido. Muito querido, tá aí. Eu falo que o seu Modesto é o empresário mineiro raiz. Ele sempre está ali, né, fomentando o próprio negócio, fazendo negócio com os mineiros. E é uma coisa que a gente vem comentando muito aqui, né, conversando com todos os empresários, a questão de fazer negócios com mineiros. Sim, né? Eu queria chegar lá. Ótimo. Eu adoro falar sobre isso. Porque o empresário mineiro, ele é um bichinho difícil, vamos falar assim. Sim. Me falaram que o mineiro é tímido. Eu não acho que o mineiro é tímido. Eu acho que o mineiro, ele é um pouco desconfiado além da conta. Sim. Né? E ele é muito bairrista. E isso pode atrapalhar a gente no sentido de nós temos empresas espetaculares, serviços espetaculares, e a gente poderia estar, né, usufruindo do nosso Brasil inteiro para ser nossos clientes. Exato. E a gente às vezes não faz negócio com o pessoal. Você deu o muito exemplo menos do Modesto, né? O Modesto foi o cara que, né, a Araújo foi a empresa que criou o primeiro serviço delivery do Brasil. Olha. Isso é um grande orgulho. Sim. Né? A história do Fusquinha e tudo mais. E a gente precisa tomar isso para nós, né? Sim. Eu te interrompi só para... acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Como que é fazer negócio com mineiro, com carioca e com paulista. E eu acho que é verdade. Sim, é verdade. O mineiro, ele fala, o que você vai ganhar com isso? E você é filho de quem? Você é filho de quem? O que você vai ganhar com isso? E o carioca fala, o que eu vou ganhar com isso? E o paulista fala, o que nós vamos ganhar com isso? Sim. Né? Então acho que a gente tem que aprender também com esse passo à frente que talvez com certeza. os paulistas, né, já tenham estejam nos ensinando. Com certeza. Né? E isso é um ponto que, né, o próprio LEAD, ele vem para fomentar esse tipo de relação. Entendi. Né? Para tirar essa timidez. Para tirar essa timidez. Então a gente tem eventos nacionais e internacionais, né? Acabou de ter evento em Boston agora, vai ter evento em Washington, vai ter evento em Milão, sempre, né, fomentando esse meio para você ir se relacionar com pessoas. E obviamente você não chega lá, já toma um cartãozinho, né? Não. É trocar ideia. É você estar presente em um ambiente que você é um grande empresário diante de outros grandes empresários e agregar ali naquele papo, né? Fazer um assunto ficar muito rico e ali sair em grandes projetos. É muito incrível, né? Porque na verdade as empresas, elas precisam se enxergar mais como possíveis parceiras do que como concorrentes entre si. Porque toda empresa acaba concorrendo, às vezes, uma empresa que produz um produto qualquer, né? Seja ele, mesmo que ele não seja concorrente de outro produto, ele vai estar ali concorrendo pelo bolso do consumidor, né? Vamos considerar assim. Que é o cliente em comum de todos. Exatamente. Mas quando a gente pensa num shopping, por exemplo, é uma grande união de várias lojas que se unem para levar o consumidor até lá, como esse evento está trazendo vários empresários, pessoas da política também, outras pessoas importantes, ou seja, que legal se reunir, né? E aí a gente sempre volta a esse ponto. O ser humano precisa um do outro, né? Precisa. Pessoas geram negócios, são pessoas, né? Não é você por si mesmo, né? Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, mas eu não conheço todo mundo. Então a gente precisa de pessoas, eu tenho uma ideia, a minha ideia não é uma certeza. Às vezes eu escutando o outro, poxa, peraí,
isso aqui faz mais sentido. Sim. Né? E por mais que a gente esteja lidando com grandes empresários que já conquistaram a vida, poderiam estar aí navegando nas águas de Bahamas, não, são pessoas que têm ali aquela vontade de continuar crescendo. E a gente só continua crescendo se a gente está aberto para escutar novas ideias, né? Continuar aprendendo. Aprendendo. Exato, igual Que você é falou. também a receita da juventude. Exato, e são 5 gerações, igual você falou, 5 gerações trabalhando juntas. O que uma geração pode ajudar a outra? É. Né? E não dá para ser prescindir da geração mais velha e falar tchau, vai embora. É. Quem que vai contar a história da empresa? Quem que guarda a memória da empresa? E também quem que traz a novidade, uma nova visão? Porque a novidade nem sempre vem dos mais jovens, né? É. E a desatualização nem sempre vem dos mais velhos. Então isso também é um mito, né? Exato. Mas isso é muito legal. Me conta um pouco qual que é o seu papel dentro do LEAD Minas Gerais. Isso. O Gustavo, então, ele está como presidente, eu estou como diretora, né? E o nosso trabalho, tanto meu quanto dele, é a gente conseguir juntar grandes pessoas em um ambiente que vai ter essas discussões que a gente pode trazer para o nosso estado, né, que a gente pode ali chamar grandes governantes, grandes líderes aí para nos escutarem, né, e fazer alguma coisa ali em pró do meio empresarial como um todo, que isso daí é o que gira também a economia, né? Então a gente busca aí grandes pessoas, grandes empresas, né, para fazer parte do LEAD. Você precisa fazer parte de uma empresa, tem que ser cargo executivo. Sim. Então é um presidente, um vice-presidente, um diretor, né, que vai conseguir entrar ali dentro e agregar, né? E trocar experiência. Exato, e tudo mais. Perfeito. Mas só que agora eu quero saber uma coisa que eu sei que no café da manhã você estava contando sobre as gavetas do mineiro. E me interessou demais. Sim, no início você falou, né, um papo mineiro. Eu sou mineirinha mesmo, né? Eu Com muito orgulho. Com muito orgulho. Sou de BH, mas o meu sotaque é até um pouquinho mais puxado. Porque Minas Gerais tem uma história espetacular, né? Até mesmo esse jeitinho nosso de, poxa, por que é difícil fazer negócio com mineiro? Né? Pode ter sido alguma coisa cultural mesmo. Claro. Nós temos vieram aqui e roubaram o nosso ouro. Somos desconfiados. Nós temos os mineiros das Minas e os mineiros das Gerais, né? Então os mineiros das Minas são aqueles mineiros mais desconfiados, né? Se você for parar para pensar, as Minas eram um ambiente ali muito hostil, Sim. né? A fome, o trabalho, o imposto elevado ali, tirando, enfim, né, o dinheirinho ali que o pessoal conseguiu do ourinho, né? Mas a questão da gaveta, são 2 teorias que a gente tem, né? Só lembrando que aquelas mesas antigas da casa da avó, com gaveta que tem mesas de jantar, né? Isso, que tem o gaveteiro com o negócio com a chave para trancar. Porque os judeus, todo mundo sabe, sempre foram muito perseguidos desde a época aí que a gente entende, né, da religião. Sempre foram perseguidos. Então, eles têm tanto alimentação ali, né, restrita, né, o kosher ali, quanto a questão toda ali da celebração da religião deles em volta da mesa. Como eles eram perseguidos, eles tinham que disfarçar. Eles tinham que disfarçar. Na hora que vinha algum barulho, eles já abriam a gaveta correndo, já jogava tudo e fechava. Sim. Então essa é uma teoria. E a segunda teoria é exatamente porque nas Minas, né, a comida era muito cara, era escassa, então na hora que você estava comendo, na hora que você via um vizinho já apontando ali na porta, você já abria a gaveta e guardava tudo e trancava. Ele já pensava, vai chegar o vizinho com a Tupperware dele. Vai pegar meu franguinho. Então tem essas 2. Eu não sei se é real, se não é. Procedem muito, né? Vamos combinar. Eu prefiro acreditar que as 2 existiram. Eu também prefiro, muito legal. E é bacana isso da questão dos mineiros das Gerais, porque já é aquele mineiro, minha filha, senta aqui, vamos tomar um cafezinho, né? Que a gente, né, voltando agora para o meio empresarial, quando você vai fazer negócio com paulista, é muito direto. Você senta na mesa, o objetivo é esse, vamos fazer negócio sim, não, e pá, acontece o negócio. Talvez até na primeira reunião. O mineiro não. Se você não aceitar um cafezinho que o mineiro tá te dando, começou errado. Ele já vai se ofender, né? Eu fomento negócios, né, entre empresas e o governo também, enfim. E às vezes chegam empresários falando assim, Laura, eu preciso entrar em Minas, eu sei que você conhece bastante pessoas, e você tem que ser filho de quem, e, enfim, me ajuda. Eu falo, beleza. Você vai lá com a sua mineiridade. Na hora que a gente senta na mesa, o cara, prazer, tudo bem, meu produto?
Calma aí, meu filho. Aceita o cafezinho? Respira. Não, é igual você querer ir pra cama na primeira noite, né? Não tem essa, não. Tem que ter o cafezinho, tem que ter ali a famosa prosa. A prosa mineira tem que acontecer. Então é meio que uma arte. Da mesma forma que você vai fazer negócio fora do Brasil, você tem que entender a cultura, com o mineiro é a mesma coisa. Entendi. Só que a questão toda, por exemplo, do lead é você mostrar pro mineiro que o mundo é um oceano azul. Né? É que você pode fazer negócios com o Brasil e até mesmo com Minas, que nós somos lead Minas. Sim. Não é lead Belo Horizonte. Então, empresariado aí da nossa região inteira. Poxa, nós somos o estado com mais municípios. É incrível. São mais de 800 municípios. São mais de 800 municípios. Sim. E fazer negócio aí com essas pessoas é incrível para qualquer empresário. Sim. Né? E se já é ali um pouquinho difícil de fazer com o mineiro da capital, imagina com o mineiro do interior. E agora imagina um espaço que todo mundo vai conseguir unido discutir grandes ideias, receber grandes palestrantes, né? E fora isso, se conectar com outros empresários que podem ter a mesma dor também do empresário que está do outro lado de Minas. E muito provavelmente tem, né? E tem talvez uma solução. Sim, sem dúvida. Um problema em comum. E que você tem quanto tempo que você está no lead e nessa lida empresarial? Primeiro é a pergunta de há quanto tempo você está nessa história e se você já enxerga uma evolução até da cabeça do empresário mineiro. Você enxerga um crescimento, assim, um relaxamento? Relaxa, mineiro, vai dar tudo certo. Então a primeira pergunta ali, né? O lead ele está chegando agora. Né? A gente está trazendo agora o PCO, Gustavo, juntamente aí com o Dório, o Flávio, a gente está trazendo agora, né? E a gente foi a São Paulo, tivemos uma conversa espetacular e falamos por que Minas ainda não tem lead? Não faz sentido. Legal. Né? Temos que trazer. Então, iniciando agora o lead, eu espero que a mente do mineiro se abra cada vez mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Então, o mineiro ele já faz, claramente, negócios, né? Poxa, o nosso estado aí tem café, né? A gente acabou de ver a palestra falando da quantidade de leite que a gente produz. Então, a gente já tem, né, negócios internacionais. Eu brinco que a gente está aqui na região do Triângulo, que é muito rico em café. Se você conseguir uma saquinha aí para você tomar e que não foi para fora do Brasil, é milagre. Brincadeiras à parte, a gente já tem esse relacionamento tanto com o Brasil quanto, né, no exterior, mas é uma coisa pequena. Ainda precisa de mais. Né? O como fazer isso, mas o como a gente pode até saber. O negócio é ter os ambientes propícios para isso. Né? Então aqui a gente está num hotel que é, né, até mesmo um símbolo, né, como você falou. Sim. Antigo Paraná, era um antigo cassino, né? Que era um meio de você, de forma sem ser muito séria, né, se relacionar com grandes pessoas que poderiam posteriormente, né, gerar grandes negócios. Gerar negócios. Então é isso que precisa, de ambientes que a gente consiga colocar as pessoas para discutir grandes ideias e aí a consequência disso gerar grandes negócios. Eu escrevi um texto, já fui cronista da revista Veja BH, nos 3 anos que ela existiu aqui em BH, quer dizer, é em BH, né? Nós estamos em Araxá. E eu fiz um texto que se chamava Pequenópolis. Pequenópolis? Que era uma brincadeira com a história dos mineiros, né, com Belo Horizonte e tal, porque eu tive um marido que contava, ele trabalhava em agência de publicidade e dentro da agência tinha o produtor gráfico, que é aquela pessoa que transforma tudo que a criação faz, como que vai ser produzido aquilo, né? Se é um totem enorme ou se é um folheto. E esse produtor tinha sempre a mania de falar assim, isso aí só em São Paulo. Aí não, eu desenvolvi uma... Isso foi em 2012, então 11 anos atrás. Mas aí eu falo um pouco sobre essa mentalidade de achar que nada pode ser feito aqui. E aí, nesse texto, que é um texto brincalhão, mas ao mesmo tempo que cutucava bastante, que deixou alguns mineiros meio chateados, mas acho que talvez tenham provocado e tal. Às vezes a verdade dói. Exato. No final ele falava assim, o texto falava o seguinte:
A autoestima não tem como buscar em São Paulo. E eu acho que muitas vezes é uma questão de autoestima. O que é autoestima? É você olhar e entender o valor que você tem, né? E muitas vezes o mineiro, desse jeito tacanho, achando, né, roubaram meu ouro, eu tenho que me proteger, ele esquece de olhar para si, né? E eu não tô falando do modesto, eu não tô falando de uma localiza. Falando do eu tô falando mineiro de como um todo. que muitas vezes se valoriza um pouco, como a gente muitas vezes faz com a gente, né? Sim. A gente passa para as nossas empresas aquilo que a gente vê, aquilo que a gente é na vida muitas vezes. Às vezes né? é a síndrome do cachorro vira-lata, né? Exatamente. Poxa, a gente tem aqui o Mater Dei, por exemplo, que é um espetáculo de serviço. Por que as pessoas vão para fora para fazer uma cirurgia seja de cabelo, de catarata, qualquer coisa do tipo, antes de olhar para cá, para dentro de casa, né? Mas é aquele negócio também, o bairrismo, né? O bairrismo às vezes pode atrapalhar. Eu conversei um dia com um empresário do Sul. Ele virou para mim assim: os sulistas têm a fama de serem bairristas. É porque as pessoas não conheceram os mineiros. Adorei. Aí eu falei assim, não sei se eu gostei muito não. Não sei se é elogio, se é uma cutucada, mas o ponto é, ok, nós somos assim, não tem como negar. Mas como que a gente pode fomentar e melhorar? Exatamente. Como a gente pode relaxar um pouco, né? Exatamente. Então tem muito a ser ganho, né, pelo esse mundão nosso. Como eu falei, são 25 unidades. Tem papo, né, para dar e vender. É uma história começando, né? É uma história começando e, se Deus quiser, aí vai ser de muito sucesso. Que legal, viu? Parabéns. A gente termina aqui e muito legal ver uma menina tão jovem e com tantas perspectivas e com tanta experiência e com tanta garra. Tenho certeza que daqui a 5 anos, quando a gente conversar, você vai me contar muita novidade. Assim espero. Muitíssimo obrigada. Obrigada, sucesso. Obrigada.